que você começou? Qual foi Da onde veio o desejo de se tornar médico e, em particular, cirurgião plástico? Cirurgião plástico. Muito bem. Eu venho de uma família de médicos. Meu pai é médico, minha mãe, os meus tios, os meus primos. De 5 irmãos do meu pai, 4 são médicos. Então, eu acabei convivendo muito com os médicos durante a minha infância, né? E fui acompanhando a rotina deles. Eu tenho uma lembrança muito clara, assim, uma das coisas que mais me influenciou. Quando eu era pequeno, eu adorava o Turma da Mônica, os gibis, e eu comprava todos os domingos. E a minha rotina era acompanhar meu pai no hospital. Nós íamos ver os pacientes internados no hospital, daí nós saímos de lá e passávamos na banca de revista para comprar esses gibis. Então, foi uma coisa que foi um pouco incrustada em mim. E tem esse apelo emocional, essa afetividade. Tem, ficou uma coisa muito afetiva. Eu acho que influenciou muito, porque eu sou uma pessoa bem prática. E eu pensei em fazer administração e direito também, né? Eu fiquei um pouco na dúvida, mas naturalmente eu acabei optando pela medicina. Eu acho que pela questão familiar me levou muito a optar por essa profissão. Foi uma coisa natural e acho que o próprio vestibular também, aquele desafio, é uma coisa que me atraiu, passar no vestibular. E eu levei 1 ano para passar, então eu fiquei 1 ano estudando, focado. Eu acho que foi uma resposta que eu precisava me dar também. E aí eu acabei ficando, fui gostando da faculdade e mantive. Como foi o teu período acadêmico? Quanto tempo durou a tua faculdade, as tuas especializações? É conhecido que todas as pessoas que vão para o ramo de medicina, elas têm que enfrentar um período de estudos mais longos do que o normal. Né? Então, quanto tempo foi esse processo para você? Você demorou, enfim? Então, quando eu acabei o colégio, eu terminei o 3º ano na época, né? Eu fiz a prova de vestibular, acabei não passando, eu fiquei 1 ano no cursinho, aí fiquei 1 ano exclusivo, me dedicando, acabei passando no ano seguinte, e eu passei na faculdade da PUC, aqui em Porto Alegre, e a nossa faculdade, ela dura 6 anos. São 4 anos de aula, né, em formato acadêmico mesmo, como se fosse um direito, alguma outra faculdade, e 2 anos de prática, que nós chamamos de doutorando. Né? Nós somos doutorando durante os últimos 2 anos. Como funciona isso? É um internato que nós acompanhamos os médicos em formação, os residentes e os médicos formados, professores, e atuamos como se fôssemos quase médicos sob a supervisão deles. Obviamente que nós não podemos carimbar, nem prescrever, eles sempre carimbam embaixo da gente, mas é uma parte bem prática. Então é um curso muito prático, né? Então são 6 anos de estudo. Eu acho que é um período bem desgastante, né? É uma faculdade que exige bastante tempo. Não tem como, por exemplo, tu fazer um trabalho, um estágio em algum turno para ganhar algum dinheiro junto, por exemplo, como no direito, eu vejo alguns amigos meus. Administração, né? É muito comum. Administração é muito comum, o pessoal faz o turno da noite, trabalha durante o dia. A medicina, ela é praticamente 3 turnos, né? Nos últimos 2 anos, então nem se fala, envolve o plantões junto. É bem desgastante, né? Alguns desistem, ficam pelo caminho, outros se apaixonam ainda mais. No meu caso, no 2º ano, eu quase desisti, eu me decepcionei um pouquinho no início. 2º ano da faculdade? De faculdade. Né? E por quê? Eu achei um pouquinho monótono. Na parte de bioquímica, aquelas coisas muito técnicas assim, eu pensei, poxa, tanta coisa que eu não vou usar para nada, né? Nós tínhamos, aqui na PUC é uma faculdade marista, então nós tínhamos religião, sociologia. Eu acho muito bacana, eu gosto dessa parte, eu gosto de ler isso para minha vida, mas eu não via muito sentido ter isso na faculdade. E aí eu pensei em largar e fazer o que eu queria, que era administração, ou até agronomia pensei em fazer. Agronomia? Agronomia, nós estamos fazendo. Ijuí é uma região agrícola, né? Agrícola, muito forte. E aí meu pai pediu, não, segura mais um pouquinho, eu também passei por essa fase, e acabei ficando, e foi a decisão mais acertada que eu tive, né? Só que a medicina, ela é um mundo muito grande, e mesmo eu que vinha de uma família de médicos, eu não tinha ideia de como a medicina é grande, e de como ela nos dá ramos lá dentro. Nós temos 4 grandes áreas, que é a cirurgia, a medicina interna, que é a clínica, a ginecologia e a pediatria. E uma 5ª hoje, que está bem em voga também, que é a medicina comunitária. E cada área se abre em diversos pequenos ramos também. A cirurgia se abre em cirurgia urológica, proctologia, cirurgia plástica. A medicina interna se abre em cardiologia, pneumo.
E eu não tinha essa ideia. Então, eu comecei a enxergar esses diversos caminhos novos e a minha família é basicamente clínicos. E quando eu descobri a cirurgia, para mim foi uma luz, assim, porque a cirurgia ela é muito mais prática do que a clínica médica. E ali eu comecei a me encontrar um pouquinho mais nessa questão da praticidade, bloco cirúrgico, uma coisa mais dinâmica um pouquinho, e eu me identifiquei bastante, né? Ali pelo terceiro, quarto ano, inicialmente eu queria fazer otorrinolaringologia, que é um misto de clínica com cirurgia, né? E aí ali pelo quinto, sexto ano, eu comecei a gostar muito da parte estética de nariz naquele momento, e aí eu decidi, não, se eu vou fazer essa parte estética, então acho que eu vou fazer cirurgia plástica de uma vez. E eu tinha alguns amigos que faziam plástica na época, que acabaram me influenciando, obviamente, e eu optei pela cirurgia plástica, na faculdade ainda, mas bem no final, pelo quinto e sexto ano. Aí então foram 6 anos de faculdade, depois desses 6 anos nós temos 2 anos de cirurgia geral, então que é a grande área, uma das 5 grandes áreas que eu falei, são 2 anos de residência, eu fiz em Passo Fundo daí, e esse período é um período que tu é residente, a gente denomina como residente. Plástica. Aí eu fiz a prova para plástica, e eu fiz mais 3 anos de cirurgia plástica exclusivamente. Então nós já estamos falando aí 11 anos. 11 anos de formação. 11 anos de formação. E aí sim, quando eu fiz a cirurgia plástica, eu voltei para a PUC, eu pude fazer na PUC, que era meu sonho. Graças a Deus eu pude fazer lá, que foi lá que eu gostei de cirurgia plástica, conheci muita gente. E aí nós atuamos como basicamente o cirurgião plástico, né? Nós atendemos em consultório, no caso é um ambulatório lá, os pacientes do SUS. E nós tratamos, e nós nesse momento nós já temos carimbo, nós carimbamos, tomamos as condutas sempre sob a supervisão de algum professor, algum mestre, né, que nos orienta, porque nós estamos aprendendo ainda, né, ainda mais a cirurgia plástica, que é uma área muito sui generis. Então nós chegamos na cirurgia plástica e é como se nós iniciássemos uma nova faculdade, porque tudo que a gente aprende ali são coisas novas, não é aquele basicão que a gente vinha da faculdade anteriormente. Por exemplo, faz cardiologia, tu chega na cardio como residente de cardio, passando pela faculdade e pela clínica médica antes. E tu estudou muita coisa de cardiologia durante esse período, hipertensão, insuficiência cardíaca. Na plástica tu não aprendeu sobre prótese, sobre abdominoplastia, reconstrução de mama, fenda palatina. Praticamente tem que começar tudo do zero. Exatamente. Tá bom. E quais são os procedimentos favoritos, por gênero, entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres. Eu sei que o mercado ele foi mudando muito de cirurgia plástica nas últimas décadas. Uhum. E eu imagino que hoje homens e mulheres devem ter preferências, né? Quais são essas preferências hoje? Sem dúvida. Assim, começando pela proporção de pacientes, né? Hoje nós temos em torno de mais ou menos uns 85% de procura por cirurgias estéticas para mulheres e mais ou menos uns 15% para homens, do ponto de vista estético. Nós teremos assim de cirurgias preferidas, né? As mais buscadas, sem dúvida nenhuma. As 2 preferidas hoje no mercado feminino, que competem e a cada ano elas trocam de posição, primeiro e segundo, são a lipoaspiração e a prótese de mama. Eu diria que a abdominoplastia a gente pode associar com a lipoaspiração, né? A paciente que é um pouquinho mais experiente, já teve filhos, a gente associa a abdominoplastia junto. E em terceiro lugar, talvez a rinoplastia, né? E os homens, as mais procuradas, que pelo menos pela minha experiência, que nós temos são as cirurgias de calvície, a cirurgia de pálpebras, né, o homem na faixa dos 40, 50 anos, começa a ter pálpebra um pouquinho mais caída, nariz e ginecomastia, que é a mama masculina, as mais procuradas. Certo. E a partir de que idade você considera possível já se fazer um procedimento cirúrgico? Essa é uma pergunta bem ampla, né? E eu acho que, obviamente, que cada cirurgia tem uma demanda, né? Existe uma idade mínima. Por exemplo, se a gente for pegar uma cirurgia de face para as mulheres, né? Que a gente chama de lifting facial. Vou indicar um lifting facial para uma paciente de 25 anos, 30 anos. Não tem sentido, eu posso fazer procedimentos estéticos antes. Então, para essa paciente, o mínimo é uns 40 anos, 45. Agora, pegar cirurgias um pouco mais amplas, prótese de mama, que a paciente pode fazer com 50 anos e pode fazer com 20. Qual seria a idade ideal? Né? Muitos colegas usam 18 anos como uma questão legal, né? Eu, particularmente, eu não uso 18 anos. Eu acredito que existem 3 fatores ideais para te indicar uma cirurgia plástica para alguém. Tá? Pegando pacientes jovens, então, o que seria a questão mais nebulosa de dúvida dos pacientes. Prótese de mama, por exemplo, o que considero? 5 coisas. Primeiro, mais importante, a idade da menarca. A menarca é um termo técnico
para o período em que se inicia o desenvolvimento das mamas. Geralmente é quando a paciente menstrua. Então eu costumo dar uma separação de 5 anos. Paciente que menstruou com 10 a 11 anos, quando ela tiver 16 anos, ela está apta a fazer cirurgia. Paciente que fez isso com 13 anos, teria que ter 18 anos. Segundo critério, na minha opinião, tão importante quanto, é a maturidade da paciente. Né? Eu vou avaliar essa paciente no consultório, eu vou ver se ela veio por questão, né, por vontade própria, porque ela quer aumentar a mama, se ela tem uma expectativa real do que pode ser feito para ela, né? E se ela está madura para passar por um pós-operatório, uma eventual complicação cirúrgica que possa acontecer. E o terceiro, obviamente, que é tão importante quanto também, que é a autorização do responsável. Então, eu já fiz próstata de mama paciente de 16, 17 anos, não é o comum, né? Mas eventualmente, pacientes que me procuraram com desenvolvimento, maduras e com os pais junto, que eu fiz. Rinoplastia, a mesma coisa. Eu acredito que a partir dos 14, 15 anos, a paciente está apta a fazer uma rinoplastia. Claro que na rinoplastia, que é a cirurgia de nariz, eu vou optar por fazer uma rinoplastia mais conservadora. Eu vou fazer uma raspagem do osso, mexer pouquinho a coisa no nariz dela. Eu não vou fazer nada muito radical, porque essa paciente pode, eventualmente, ter alguma alteração de formato do nariz no futuro. Então, pode ser que a gente tenha que, eventualmente, fazer um segundo procedimento daí alguns anos. Então, nós vamos fazer uma coisa mais conservadora no primeiro momento. Mas eu não acho que uma paciente de 14 anos, que tem um nariz de tucano, que a gente costuma falar uma linguagem mais simples, né? Que é aquele nariz com dorso grande, por que ela tem que sofrer até os 18, 20 anos, ficar estigmatizada? Isso a gente pode corrigir com 14, 15 anos, para a festa dela, para o debut dela, esse tipo de coisa assim. Após os 11 anos de formação, o que vem depois? Vocês fazem cursos, especializações? Teoricamente, depois que tu fizeste a formação, 6 anos de faculdade, os 2 de residência de geral e os 3 de plástica, no caso da plástica, se for outra especialidade, tem especialidades, por exemplo, a dermatologia, que são apenas 3 anos depois da faculdade. Mas no nosso caso, depois desses 11 anos, tu está apto, tu está formado a trabalhar como cirurgião plástico e atuar como tal. Então, tu pode abrir teu consultório, começar a operar e, tecnicamente, tu tem a capacidade de fazer isso. Não ocorre negligência, nem perícia, nada do tipo. Alguns colegas optam por continuar a formação e existem mais especializações. Por exemplo, tu pode fazer crânio maxilofacial, que é uma subespecialidade, né? São mais 2 anos de formação. Né? Mas quem trabalha com cirurgia plástica estética acaba começando a carreira daí em diante. No meu caso, eu optei por fazer um período a mais de acompanhamento, depois que eu terminei a minha residência. Então, o primeiro ano de formado, eu acabei ficando em Porto Alegre e trabalhando com 2 colegas mais experientes, que me abriram as portas, que eu agradeço muito, que trabalham aqui, né, o Dr. Márcio Rigo e o Dr. Mauro Delas. Fiquei esse período de 1 ano com eles, auxiliando outros colegas também. Antes de iniciar meu consultório, eu achei que era uma coisa interessante, porque a cirurgia é muita prática, então acho que quando a gente começa, quando nós estamos no campo cirúrgico, não tem espaço para dúvidas, né? Nós temos que decidir na hora e tem que ser o melhor possível. Então, por mais que a residente dê uma boa formação, eu acho que a formação na residência é mas eu acho que é sempre interessante para a gente, não só na medicina, em todas as áreas, na tua também, que a gente tenha pontos de vista diferentes. Então, eu quis ver e aprender com pessoas que tiveram formações diferentes das minhas. Isso me acrescentou bastante. Depois desse 1 ano que eu fiquei em Porto Alegre, eu acabei fazendo um período de formação fora, eu fiquei no exterior, eu fiquei na Alemanha e na Espanha, e acompanhei também alguns colegas. Na Alemanha acompanhei um colega que é otorrinolaringologista e cirurgião plástico em formação. Ele faz exclusivamente nariz, né? E tem um serviço bem conhecido na Alemanha, onde eles fazem cirurgias de face também. Eu fiquei um período lá e um período na Espanha acompanhando um outro doutor, que é o Dr. De Benito, que ele faz a parte mais de face de mama, que também é bastante conhecido. E um período de mais ou menos uns 3 a 4 meses. Aí eu voltei para o Brasil e aí sim eu iniciei meu consultório. Então a gente pode colocar um período de mais ou menos 1 ano e 3 meses a mais de formação que eu fiz. E aí iniciei meu consultório em Juí e Porto Alegre, que eu montei desde então. Claro que no início ainda auxiliava alguns colegas e depois, gradualmente, a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? E aí a nossa rotina vai tomando o nosso tempo. Então podemos dizer que na sua formação, até você de fato ter um consultório próprio, foram 12 anos. Com certeza. 12 anos. É tempo. Comparado comigo, eu sou formado em administração. Então foram 5 anos, mais alguns MBAs, né? Sim. Mas é metade do tempo, né? Com certeza. É bem menos. E só apontar uma coisa importante, que eu acho que é fundamental, assim, eu olho para frente, olho para os colegas, né? Eu sou
cirurgião jovem ainda, eu tenho muita coisa para aprender e busco muita coisa nova para aprender, mas eu acho legal que quando eu olho os cirurgiões que eu miro como exemplo, que eu considero cirurgiões bem capacitados, né, eles estão sempre em congressos, né, em simpósios, encontros, eu gosto muito disso também. Então, o importante é pontuar aqui que o ensino nunca para, né, a gente está sempre aprendendo. Eu tento ir pelo menos 2 a 3 por ano, São Paulo, eventualmente fora do país. Em Porto Alegre nós temos muita coisa bacana também. A sociedade tem trazido nos últimos anos muita gente experiente, porque mesmo os bons cirurgiões mais experientes, eles têm que estar envolvidos com coisas de ensino para poder aprender e se atualizar, né? Então a realidade é que são 12 anos de formação, mas a gente está sempre aprendendo uma coisa nova. Aprendizado contínuo. Com certeza, discutindo caso com um colega, coisa assim. E eu acho que é interessante até te perguntar quais são as novidades do setor? Novidades na cirurgia plástica? Na cirurgia plástica. Tendência, para onde está indo a cirurgia plástica? Para onde está indo a cirurgia plástica? Bom, desculpe, principalmente na tua área de especialização, né? Sim, sim. A área que eu atuo mais hoje acaba sendo a cirurgia plástica estética, né? Meu consultório foi um pouco mais para esse lado, né? Eu, basicamente, hoje, são cirurgias estéticas e, eventualmente, faço tumores de face também. Né? Na região que eu trabalho, na região do interior do estado, na região de Juí, tem muita gente de origem alemã e italiana, muita agricultura, o pessoal pega sol e o sol acaba levando lesões de pele de tumores. Eu não trabalho com reconstrução de mama, eu não trabalho com fenda palatina, que é a reconstrução crânio-maxilofacial, eu não trabalho com queimados, que também são áreas da plástica. Né? Novidades que nós temos são muitas, assim, a todo momento nós temos coisas surgindo, e algumas novidades vieram para ficar e algumas, assim como elas aparecem, elas desaparecem. Em todos os setores, né? Coisas assim palpáveis que a gente já vê acontecendo e que eu acho que vem para ficar. Uma demanda aumentada de procedimentos estéticos, né? A toxina botulínica, o preenchimento, eles têm aumentado muito, a procura por eles está passando a quantidade de procedimentos cirúrgicos hoje. Eu acho que isso é uma tendência irreversível, né? Nós temos algumas novidades. Por exemplo, na lipoaspiração, hoje em dia nós temos a lipoaspiração HD, que nós chamamos, então, é uma lipoaspiração que nós fazemos algumas definições da barriga, obviamente que é um procedimento que tem que ser muito cuidadosamente indicado, ele tem que ser muito bem indicado, não é para todo mundo, é para um paciente mais atlético, um pouco mais magro, mas é um procedimento também que ele veio para ficar, né? Em algumas outras áreas, cirurgia de mama, nós temos técnicas novas na plástica de mama, por exemplo, técnicas abaixo do músculo, já vem há muitos anos essas técnicas, mas elas estão evoluindo hoje. Então, às vezes, pequenas coisas na técnica que trazem um grande ganho no resultado final. E nós vamos agregando aos poucos. E por falar nisso, como está indo essa questão de procedimentos estéticos versus procedimentos cirúrgicos? Eu acho que eles acabam se complementando, um é diferente do outro, um se sobrepõe. Como é que está hoje essa situação? Quando é que vale a pena continuar com o procedimento estético ou já vale a pena fazer um procedimento cirúrgico? Tem um ideal para se tratar ambas essas especialidades? Acho ótima essa pergunta, porque a gente teve uma demanda muito aumentada, como eu falei, uma procura que ela só cresce para o procedimento estético. Procedimento estético, leia-se toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, a gente pode fazer colocação de Sculptra, né? São produtos para melhorar a qualidade de pele, né? Então, o que é isso? O que a gente chama, o somatório disso tudo, a gente chama de harmonização facial, que é uma palavra, uma frase, né? Que está muito em voga hoje, todo mundo fala sobre isso, várias áreas da saúde atuam nesse setor, dentista, biomédico, os colegas dermatologistas, outros colegas médicos de outras áreas, né? E a demanda cresce muito, e essa dúvida é muito comum. Às vezes os pacientes chegam para mim, doutor, eu tenho que fazer uma cirurgia de face ou eu tenho que fazer uma colocação de ácido hialurônico, um preenchimento? Na realidade, eles não são concorrentes, eles são colegas, eles se complementam. Grosseiramente falando, o que eu te diria? O paciente mais jovem, ele pode fazer procedimentos estéticos, obviamente o paciente mais jovem precisa menos quantidade. Com o passar dos anos, esses procedimentos eles vão aumentando em frequência e em quantidade, e vai chegar um momento que tu vai ter que trocar o procedimento estético pela cirurgia para ter resultado. Quando tu é muito jovem, a cirurgia
ela é uma coisa excessiva. Não tem necessidade. O custo-benefício é muito baixo. Vai submeter uma cirurgia, uma recuperação lenta, um corte no rosto, por exemplo, pegando no rosto, quando não tem necessidade. Tu pode muito bem fazer uma toxina botulínica, um preenchimento fica muito bem. Depois de um tempo, uma paciente com mais idade, um pouco mais experiente, tu vai colocar um Que exemplo de idade, por exemplo? Digamos assim, uma paciente de 30 anos. Varia, na realidade, né? De caso a caso. Varia, mas uma paciente de 30 anos, jovem, que tem um sulco um pouco mais afundado do olho, ela tem um pouquinho de ruga na testa, ela tem o sulquinho da boca um pouco mais marcado. Poxa, a paciente é jovem. Eu vou fazer nela um pouco de preenchimento com ácido hialurônico. Eu vou usar 3, 4, 5, 8 ml se é preciso. Uma toxina botulínica. Eu vou levar ela até uns 40, 50 anos. Claro, tem paciente que vai até os 55, 60, ou que ela vai até os 40. Mas quando chegar a um determinado momento, eu vou ter uma flacidez de pele tão grande que eu não consigo mais corrigir isso com o preenchedor. Então eu vou ter que encaminhar essa paciente, eu vou ter que mostrar, explicar para ela que a conduta para ela agora é a cirurgia. Eu só resolvo ela com cirurgia. Né? E eu posso eventualmente operar e fazer um pouquinho de preenchedor também. Mas a cirurgia, ela não substitui o preenchedor e nem o preenchedor substitui a cirurgia. Eles têm suas indicações em cada idade. Ou seja, podemos dizer que mesmo que a pessoa também faça um procedimento cirúrgico, ela, em pouco tempo, ela também poderá voltar a fazer a harmonização, a utilização desses... Ou é uma solução definitiva fazer uma cirurgia ao invés de continuar com procedimentos estéticos? Assim, nada definitivo. Essa é a primeira coisa. É importante pontuar também. Então, uma toxina botulínica, ela dura 6 meses, de 4 a 6 meses. Então, a paciente começa com a toxina botulínica, ela vai no meu consultório a cada 4 a 6 meses, enquanto ela quiser manter aquele resultado, o que pode ser ad eterno, no resto da vida. O preenchimento com ácido hialurônico, ele dura de 1 a 2 anos. Então, essa paciente vai frequentar meu consultório a cada 8 meses, 1 ano até 2 anos para repetir aqueles procedimentos. A cirurgia, ela não é definitiva. Então, uma paciente que opera face, ela tem um resultado, obviamente, muito mais duradouro, mas ela opera uma face com 50 anos, ela pode vir a ter que repetir essa cirurgia com 65, 70. Não existe uma solução definitiva para nada. Mas claro que ela dura muito mais tempo. Né? Repetir a cirurgia ou reiniciar procedimentos estéticos, digamos. Pode, porque ela pode muito bem estar com uma face com bastante flacidez, faz a cirurgia, melhora bastante isso, e eventualmente podem ficar pequenas assimetrias, pequenos detalhes, que aí sim a gente corrige com um preenchimento, com uma toxina botulínica, algo do tipo. É correto dizer, então, que o certo seria mapear todo esse caminho. Ou seja, se você, por exemplo, pegar uma paciente nova, você já vai traçar quais são os ideais para essa paciente dos 20 aos 30, aos 40, aos 50. Seria esse o correto? Perfeito. Eu acho que tu chegou no cerne da questão. O mais importante quando a gente pega um paciente e o paciente vem nos procurar, obviamente que a gente tem que ter qualidade, fazer um procedimento adequado, com qualidade, mas eu vou te dizer que o diagnóstico ele é tão mais importante do que o tratamento. Porque as pacientes não são iguais, nem os pacientes, os homens e as mulheres. Cada um tem um tipo de pele, cada um tem tipo de genética, cada um tem tipo de objetivo e de expectativa. Então eu tenho que olhar aquele paciente na minha frente e eu preciso montar um plano. Né? Então às vezes eu tenho um paciente de 30 anos que me pede, Lucas, o que eu posso fazer? Está me incomodando esse tipo de coisa nesse momento. Eu vou dizer, olha, nesse teu caso eu vou te indicar fazer uma toxina botulínica para evitar movimentar as rugas da testa e um pouco de preenchimento aqui no teu rosto. A gente vai resolver bem. E pode ser que a próxima consulta da sequência seja a mãe dela, com as mesmas queixas, mas com 25 anos a mais de idade. A paciente está com 55, 60 anos. Ela tem queixa do sulco, das ruguinhas da testa, só que para ela eu vou dizer, olha, no teu caso eu vou indicar uma cirurgia plástica, um corte, porque tem muita flacidez. Então, isso tudo a gente tem que mapear, tem que definir. Eventualmente, eu posso diagnosticar que ela tem uma qualidade de pele que não é tão boa, eu posso associar um laser, algum procedimento diferente. Então, isso é importante, né? Outra coisa interessante é colocar o seguinte, muitas vezes nós fazemos um diagnóstico de várias coisas que nós devemos fazer no paciente para dar um bom resultado. Mas não significa que tem que ser feito tudo junto. Porque, obviamente, que a gente está conversando de coisas que têm um custo significativo. É um bom investimento. Um bom investimento. Então, a paciente vai consultar conosco, ela eventualmente tem uma queixa
nós diagnosticamos para ela e propomos um tratamento de várias coisas. A toxina, o preenchimento, um estimulador de colágeno, um laser, uma cirurgia. E não quer dizer que tem que ser feito isso tudo junto. Ela pode começar e fazer um pouquinho agora, um pouquinho daqui 6 meses, um pouquinho daqui 1 ano. Ela vai amortizando isso financeiramente e vai tendo um ganho também. Acho que isso é bom de pontuar também. E por falar em investimento, como é que funciona? Você poderia dizer um pouco os valores envolvidos nos procedimentos, formas de pagamento? Essa é uma pergunta muito corriqueira. Muitos perguntam isso, principalmente em rede social, né? Diretamente, dizem, quanto custa uma peça de mama? Né? E é muito comum, porque eu também faço isso, né? Eu tenho interesse no produto, eu vou ter contato com a loja, quanto é que está custando aí tal coisa? Né? A gente faz uma busca de orçamento. Obviamente que a gente quer sempre 2 coisas, né? Preço e qualidade. Isso é uma coisa muito subjetiva na cirurgia plástica, então, como na medicina em si, a qualidade a gente sempre coloca em primeiro plano, e a qualidade envolve não só o resultado cirúrgico, ela envolve uma boa consulta, um bom pós-operatório, que a gente pode considerar para a tua área de administração um bom pós-venda. O que seria isso? Eu ficar acessível para o paciente, ele ter meu telefone, eu ligar para ver como essa paciente está. Ela poder ter acesso ao WhatsApp, minha clínica, se ela precisar, ela vai. Né? Eu acho que isso é fundamental, acho que isso o paciente conta e conta muito. Né? Obviamente que isso tudo tem que vir com um preço razoável, né? E adequado à realidade da paciente e à minha realidade. Então, assim, como é que funcionam os preços? Primeira coisa, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina ele não nos permite revelar preços, a não ser que seja presencialmente em consulta. Por quê? Eles querem evitar que aconteça um leilão. Né? Então, isso é visto como um princípio ético da medicina. Há anos é assim. Na Espanha, por exemplo, não é assim. Onde eu fiz estágio, eles não sabem a revista, os preços dele, né? Na internet. Tantos €1.000 um procedimento. Aqui nós não podemos fazer isso ainda, pelo menos. Não sei se isso vai mudar ou não. Né? Mas, obviamente que quando a gente fala em valores, existem parâmetros que a gente tem. Então, uma cirurgia de prótese de mão, por exemplo, ela pode variar bastante entre um cirurgião e outro, mas ela tem uma base. Eu acho um pouquinho delicado por causa dos valores aqui, acho que eu posso eventualmente me incomodar. O conselho, ele proíbe, ele nos dá uma notificação inicialmente, depois ele nos dá uma multa e eventualmente pode até caçar o meu conselho, minha carteira de médico. O CRM. Meu CRM. Então eu não queria correr esse risco, até Perfeito. porque também não é meu feitio. Mas assim, o importante é o seguinte, os valores hoje da cirurgia plástica, eles estão acessíveis, né? Acho que a cirurgia plástica ela está cada vez mais acessível para uma parcela maior da população, pelos valores que estão ficando mais dentro da realidade e pelos métodos de pagamento. Então, hoje uma paciente ela pode pagar uma cirurgia à vista, como sempre foi, mas ela pode pegar essa cirurgia e parcelar em 10 vezes no cartão de crédito. Então, são facilidades que nós não tínhamos até pouco tempo atrás. Cada vez mais os colegas aceitam isso. Então, ela se torna um procedimento mais acessível a mais gente e de maneira mais fácil de fazer o pagamento. E voltando um pouquinho sobre os pacientes e os procedimentos disponíveis, qual é o paciente ideal para determinado procedimento que você faz? Paciente ideal. Do ponto de vista geral, para qualquer cirurgia que a gente faça, o paciente ideal é um paciente o quê? Ideal, né? É um paciente que seja relativamente jovem, abaixo de 60 anos, um paciente que tenha uma boa saúde, idealmente que não tenha doenças, não tenha hipertensão, não tenha diabetes, um paciente com peso adequado, um paciente que não é sobrepeso, não é gordinho, porque todos esses são fatores, idade, comorbidades, que são doenças associadas, peso excessivo, todos eles são fatores que aumentam os riscos durante a cirurgia. Aumenta o risco anestésico, aumenta o risco no pós-operatório, de ter um problema pulmonar, de ter uma má cicatrização e eventuais outras complicações. Mas claro que esses não são fatores de exceção. Eu opero pacientes de 80 anos, tranquilamente. Eu opero pacientes com hipertensão. O paciente pode estar bem tratado, com um remédio adequado, ele vai adaptar a pressão dele até ficar no nível normal. Ele vai ter uma avaliação cardiológica. O paciente que está um pouquinho em cima do peso, essa paciente ou esse paciente vai no meu consultório, eu vou orientar e ela vai perder esse peso. Então são fatores que a gente pode corrigir, mas idealmente é que ele não tenha no momento da cirurgia ou que esteja muito bem controlado.
Isso no geral. É claro, cada cirurgia tem as suas particularidades, né? Uma paciente para fazer uma abdominoplastia, por exemplo, o ideal é que ela esteja com menos peso possível, né, para ela ter mais flacidez de pele, porque o objetivo da abdominoplastia é retirar pele em excesso. Então, quanto mais peso ela perde, mais pele flácida fica e melhor vai ser no resultado. Claro que, eventualmente, por exemplo, o paciente pós-bariátrico que operou o estômago, esse paciente veio de 130 para 80 quilos. Pô, o IMC dela é um pouquinho elevado, o dele, né? Não vai conseguir perder mais peso que aquilo. Aí nós damos uma tolerância, né? Eventualmente uma paciente que quer fazer uma mamoplastia redutora, aquelas mamas gigantes, mamas que vêm até o umbigo, enormes, que nós tiramos 1 quilo, 1,5 kg de cada mama. Essa paciente ela é um pouco mais reforçadinha. Então eu tenho que ter um bom senso de, eventualmente, colocar na mesa dessa cirúrgica uma paciente com peso um pouco mais elevado. Mas, idealmente, é melhor que ela seja dentro desse padrão que eu te falei. Excelente. E você faz antes e depois? O famoso antes e depois? Antes e depois. É uma coisa que todo mundo procura, todo mundo pergunta. Eu faço no consultório. No consultório é permitido. O paciente vem ao meu consultório e eu mostro para essa paciente, e para os familiares que acompanham, eu vou fazer uma cirurgia de mama redutora. Eu mostro como é que era a mama antes e como é que ficou depois, para ela entender. Porém, eu não posso fazer uma divulgação disso em redes sociais, em jornais, em revistas. Hoje, mais uma vez, o Conselho não permite. Assim como a divulgação de preços, nós não podemos fazer várias coisas e dentre elas se encontram antes e depois. Então, eu não sei até quando isso vai durar, porque, de novo, nos Estados Unidos é permitido, na Colômbia é permitido, na Europa, muitos países é permitido isso também. Então, o pessoal divulga isso em rede social, divulga isso em vários meios de comunicação. A minha posição, uma posição que já foi contra, já foi a favor, eu estou sempre mudando. Eu vou dizer, porque está em cima do muro. Não é que é em cima do muro. Às vezes a gente conversa com umas pessoas e aí a gente vê argumentos contra muito fortes. Né? Tu pensa, poxa, mas se todo mundo colocar para ir pós, que é o antes e depois, vai virar um mercado sem escrúpulos, vai ter gente que vai manipular as fotos. E aí como é que vai provar que essa foto é real e não é manipulada? Né? Tem isso também. Tem isso. Mas ao mesmo tempo também, eu acho o seguinte, tu vai fazer um projeto arquitetônico da tua casa, do teu apartamento, e tu quer decidir do arquiteto. Poxa, tu quer ver projetos que ele já tenha feito, né? Ou ela. Então tu vai ver daqui a pouco o Instagram, o Facebook, uma revista, uma propaganda dela, das revistas hoje são que, projeto do arquiteto tal. Aí tu vai te identificar com o projeto tal. Eu quero uma casa bem moderna, bem assim, eu quero uma casa bem clássica. Tu vai procurar aquele profissional. Eu acho que o antes e depois da medicina, da cirurgia plástica, também seria mais ou menos isso. Daqui a pouco uma prótese de mama. Eu quero uma prótese um pouco mais discreta. Tu vê que ele põe umas próteses um pouco mais discretas ou maiores. Tu vai procurar aquele estilo de nariz, aquele estilo de mama, cirurgias de face, né? Porque os pacientes eles se identificam também com o estilo dos profissionais. Mas hoje, infelizmente, ou felizmente, ainda não é permitido. Eu acho que isso deve mudar em pouco tempo. Existe uma pressão grande dentro da sociedade de cirurgia plástica. As outras áreas da saúde, como os dentistas, biólogos, biomédicos, eles são permitidos, eles fazem isso em rede social. Acho que eles têm um ganho muito grande com isso. E acredito que em pouco tempo, não sei te dizer quanto tempo, deva caminhar para ser autorizado o antes e depois. Eu até ia te perguntar justamente sobre isso, sobre redes sociais. Qual é o limite de atuação, o que vocês podem divulgar? Você, por exemplo, não pode fazer antes e depois, não pode divulgar imagens, mas você pode de alguma forma ter uma prova social, um depoimento, por exemplo, de um paciente. É claro, né, que daqui a pouco uma pessoa que fez um procedimento cirúrgico estético não queira se expor. Mas o que você pode fazer em termos de redes sociais? Vou começar pelo que não pode, então, que a gente parte dos negativos, né? Nós não podemos, então, expor preços e valores. Nós não podemos fazer promoções. Isso envolve preços. Ou, dia da cirurgia plástica de mama. Botox Day. Botox Day, teoricamente, não pode, mas muita gente faz. Eu praticamente não faço, não tenho nada contra. Mas divulgar, teoricamente, não poderia. Né? Nós não podemos colocar antes e depois. Né? Nós não podemos fazer promoção da imagem que não tenha um cunho do ponto de vista educativo. Então, por exemplo, essa entrevista que eu faço contigo hoje é uma entrevista bacana, é uma entrevista educativa. Eu estou colocando informações aqui da cirurgia plástica.
para acrescentar aos teus ouvintes, né? Mas o conselho não permite uma coisa meramente de propaganda em alguns momentos. Então, tem coisas muito subjetivas e muito objetivas. Então, a gente parte dessas proibições e vai tentando adaptar. Então, cada colega tem as suas táticas, as suas técnicas. Hoje eu coloco muito da minha rotina, né? O que eu estou fazendo hoje? Fiz um preenchimento de tal região. Olha só, hoje fiz um preenchimento de queixo. Aí eu gosto muito de colocar o stories no Instagram, acho que é muito bacana, né? Eu replico ele no Facebook, eu tenho uma página no Instagram que é pessoal profissional junto. No Facebook eu fiz separado. Acho que as duas redes se complementam, elas não são antagônicas. Eu acho que o público do Instagram é um paciente mais jovem, o Facebook é um paciente um pouco mais maduro, e eu tenho procurado nas duas redes, né? E eu acabo colocando ali muito da minha rotina, né? Então eu faço uma cirurgia de mama, eu coloco desenhos do que eu fiz, acaba sendo uma coisa mais artesanal, um pouquinho tosco talvez a palavra, não sei dizer especificamente, mas por um lado é uma coisa muito verdadeira, acho que os pacientes gostam também. E aí acaba instigando um pouco a curiosidade. Eu vejo que tem um feedback bacana, assim, os pacientes gostam. Tem gente que faz bastante vídeo, é uma coisa que eu comecei a fazer agora, pequenos vídeos também, para interagir com os pacientes. Resumindo, o que a gente tenta fazer hoje? Gerar conteúdo. Essa é a saída para o cirurgião plástico e para o médico em geral, em rede social, para a gente tentar ganhar com a rede social e acrescentar as pessoas. Gerar conteúdo. Agora, informações de preços e antes e depois, por enquanto nós não podemos ainda. E quem é a pessoa que você admira na profissão? Olha, eu tenho vários colegas que eu admiro, de várias idades, né? Eu tenho colegas jovens que eu tenho uma admiração muito grande, que foram pessoas que me estimularam lá atrás, ainda quando eu era naquela época de faculdade, que eu te falei, que eu estava em dúvida ainda. Então, eram residentes da cirurgia plástica ainda, e que eu me espelhava muito neles. Teve muitos professores que eu aprendi muito também, obviamente uns mais que outros. Tudo, desde a época de cobrar valores, como se portar no consultório, tecnicamente falando. Mas se eu fosse dizer uma pessoa, eu acho que o Dr. Márcio Rigo, é um cirurgião plástico em Porto Alegre, ele atua em Santa Rosa também. Eu acho que é uma pessoa que me ajudou muito, me ajuda até hoje. Foi meu padrinho de casamento, inclusive, né? E eu acabei conhecendo ele no primeiro ano de residência e eu comecei a acompanhar ele aos pouquinhos, a gente acabou criando uma amizade muito forte, assim, e eu considero ele um cirurgião plástico muito competente, tecnicamente ele é muito bom e me ensinou muito. Acho que foi muito bacana porque eu aprendi algumas coisas na residência e eu vi ele fazendo outras coisas diferentes e aí foi se complementando, me abriu muitas portas também, né? E o Dr. Carlos Wibel foi meu chefe de residência, outra pessoa também muito singular, tem uma história muito grande na cirurgia plástica, muito bonita, e me ajudou muito também durante a residência, depois. É uma infinidade de gente, né? Mas se eu fosse citar dois nomes... Difícil agradecer, é difícil... eu acho que assim, a pessoa profissional, Márcio Rigo, e o meu professor-chefe de residência, né, que foi o Dr. Wibel, duas pessoas que a gente tem que citar, mas existem muitas outras. Eu devo a muita gente, cada vez eu devo mais. E vamos falar, aonde que você atua hoje? Você atua Porto Alegre, interior? Fala um pouquinho sobre isso. Onde você tem consultório? Eu atuo Porto Alegre interior, né? Hoje minha rotina é essa. A minha família mora em Juí, os meus pais, os meus tios, a minha infância toda foi lá. Antes de eu vir para Porto Alegre fazer faculdade, eu fiz colégio lá, tudo isso. E quando eu iniciei consultório em 2017, então, 16 para 17, eu iniciei em Juí e Porto Alegre. Né? Então, a minha rotina de atendimento hoje é essa. Então, você tem um escritório em Porto Alegre, e onde que fica? Em Porto Alegre, eu atendo na Clínica Mirabile, fica no bairro Petrópolis. Uhum. E em Juí? Em Juí também. E eu iniciei há uns 2 ou 3 meses em Cerro Largo, que é uma cidade do interior também. Então, eu atendo em 3 locais hoje. Né? Eu dizer que a minha rotina hoje, 80% do tempo está em Juí, 70%, o restante eu divido entre Porto Alegre e Cerro Largo. Que livro está lendo? O livro que eu estou lendo hoje é um livro bem diferente, não é um livro que o pessoal costuma ler, é um livro de história. Eu estou lendo um livro de história da época do colégio, estou relendo todo ele. eu estou na idade contemporânea hoje, estou na Revolução Francesa. É porque eu voltei de lua de mel há pouco tempo, eu estava com a minha esposa lá, e aí eu gosto muito de história. E aí nós passamos pela Áustria, enfim, Império Austro-Húngaro, e eu comecei a pesquisar tudo de novo. Eu disse, quer saber? Eu falei pra Gabriela, minha esposa, quando eu chegar eu vou ler todo o livro de novo.
E aí eu tô indo agora, tem que acabar ele. Essa semana acaba. É o compromisso. Aham. É o compromisso. Eu tenho uma veia de negócio da minha família, então eu sempre tento olhar esse lado administrativo, de empreendedorismo, que eu acho que falta muito na medicina. Né? Nós temos a faculdade de 6 anos, toda a formação que eu te falei, e nós não temos uma cadeira de empreendedorismo, de gestão, de valores, e a gente sai completamente perdido. Então, eu vou te passar a minha experiência que eu fiz. Obviamente que eu sou muito jovem, eu estou evoluindo muitas coisas, mas o que eu fiz é o que eu faço, né? Primeiro, em relação a valores, obviamente que eu, desde o início na residência, eu conversava muito com os professores e eu montei uma tabela de valores de tudo que eles cobravam. Eu peguei valores de quase todos eles, obviamente que não passei para ninguém isso, para tirar um preço médio do que era adequado cobrar. Claro que eu não posso cobrar que nem professor meu, eu adaptei para a minha realidade local, pessoal também, né? Mas eu parti daí. Perguntava como eles cobravam, como é que eles faziam, cada um tem a sua técnica, então eu fui aprendendo aos pouquinhos, né? Eu acho que o empreendedorismo na medicina, ele é fundamental. Eu acho que nós médicos somos tão empreendedores quanto um dono de uma construtora, um advogado, um dono de uma empresa de pedágio, uma pessoa que tem uma rede de concessionárias, porque nós temos uma pré-venda, nós entregamos um produto, nós temos um pós-venda, nós temos um atendimento, e eu acho que todo médico tem que enxergar o seu trabalho com essa ótica. Obviamente que eu não posso me distanciar da questão humana, que é a questão principal, né? Mas eu também tenho que ver esse lado. Então eu procuro pensar desde o início do meu paciente, como eu vou captar esse paciente. Então eu penso nisso, né? Eu tenho que ter um site bacana, que o paciente ache esse site, então eu tenho que estar presente no Google. Eu posso usar o AdWords, eu posso usar o SEO, que é um método do Google também que independe do AdWords, eu tenho os dois, né? Eu fiz o meu site inicialmente, eu montei todo ele, eu estudei como fazer, eu perdi um tempão para fazer isso. Foi quando eu voltei de viagem, daqueles estágios que eu fiz fora, eu tinha um tempo livre e eu montei o site, obviamente depois eu fui profissionalizando isso. Redes sociais eu uso bastante, cada vez mais, eu estou aprendendo, eu sigo muita gente, muitos plásticos de fora do país e plásticos daqui, para pegar ideias. Eu acho que muito mais do que criar, a gente recicla o que vê dos outros e adapta para a gente, né? Então eu uso a rede social para tentar atrair os pacientes, mas para gerar conteúdo também. Isso no sentido de busca. Então eu noto muito que meus pacientes, hoje, eu vou te dizer que 75% dos meus pacientes de consultório, eles passam pela minha rede social. Não quer dizer que eles venham pela rede social. Eu acho que a maioria acaba vindo hoje muito por indicação. Mas esses pacientes, eles ouvem falar do Lucas Sartori, mas eles querem saber quem que é o Lucas Sartori. Eles vão no meu Instagram, eles vão no meu Facebook, eles querem ver como é que é a minha rotina, o que que eu faço. Eu gosto de viajar, eu gosto de ler livro, eu opero bastante ou não, como é que funciona, querem ver conteúdo. E acho que a rede social hoje, para mim, ela é como se ela fosse um filtro. O paciente, se ele gostar da rede social, ele acaba vindo. Muitos é assim, né? Alguns, obviamente, que vêm pela rede social, mas acho que ela complementa muita coisa. Uso bastante revista também para captar paciente, né? Publico algumas revistas, o interior é bem forte, revista e jornal ainda, né? Eu tenho uma equipe hoje que me ajuda nas redes sociais também, que gera minha rede social, já faz 3 anos isso. A parte de fotos, parte de conteúdo, obviamente que eu coordeno isso tudo, mas as gurias fazem isso para mim, me ajudam, né? A parte de jornais e revistas também. Eu tenho todo um treinamento de secretária que eu fiz da minha cabeça. Eu montei todo um cronograma no meu consultório, deve ter umas 20 páginas, 25, de como é que são os horários, como é que ela tem que se portar, o que ela tem que falar para os pacientes, como é que tem que ser. Obviamente que isso vai depender da espontaneidade da secretária também, né? A minha secretária atual, eu usei um headhunter para contratar, então eu tive umas 150 pessoas e daí a gente saiu o que a gente quis, eu e minha mãe, e fez muita diferença, nossa secretária. Ou seja, se dedicaram na seleção de um colaborador qualificado e que atenda às demandas que vocês têm. E adaptado para o nosso público também, né? O paciente da plástica, ele é um paciente que ele é exigente, ele demanda, ele quer carinho, ele quer ser bem tratado, ele quer estar num ambiente bacana, um ambiente legal, ele quer chegar lá e receber um cafezinho, receber um copo d'água, né? Ele quer que perguntem como é que ele está. Tem os que são mais reservados, então a minha secretária tem que ter esse feeling de conversar ou de ficar um pouquinho mais quieta, dependendo de cada paciente.
né? A minha consulta tem que ser uma consulta que o paciente se sinta bem e que ele saia satisfeito com o conhecimento. Eu me considero uma pessoa obsessiva, até um pouquinho chata, assim, né? Quando eu sou cliente, nossa, eu pergunto muita coisa. Eu vou comprar um carro, eu vou em várias concessionárias, eu vou pesquisar nos fóruns, na internet, e eu me coloco muito no lugar do paciente na minha consulta. A minha consulta dura 1 hora, eu tento explicar o máximo que eu posso, né? Eu pergunto a vida do paciente, as doenças que ele tem, qual é a profissão que ele tem, onde é que ele mora, eu acho que isso é fundamental. Eu tento conhecer esse paciente, entender o que o paciente quer. Eu pergunto o que o paciente tem de objetivo, eu apresento no computador como é que essa cirurgia é feita. Eu perco um bom tempo, entre aspas, mas eu acho que eu ganho esse tempo. Investe, né? Eu invisto esse tempo, né? Eu explico o pós-operatório, as potenciais complicações. E eu acho que os pacientes em geral gostam, né? Às vezes eu tenho pacientes que vêm consultar comigo porque uma amiga consultou e nem operou, mas achou legal a consulta. E, gostei, achei bacana, confiei e tal. Às vezes acontece, eu acho bem legal. E o pós-operatório, que é o pós-venda, eu acho tão importante quanto. Não adianta eu captar esse paciente, o paciente chegar no meu consultório, gostar da consulta, operou, achou o preço adequado, mas aí eu tenho um pós-operatório ruim. Eu não posso ter um pós-operatório ruim. Esse pós-operatório, ele tem que ser um pós que ele envolva eu estar presente, primeira coisa. Então, eu ligo para todos os meus pacientes no pós-operatório, os primeiros 2, 3 dias, ver como é que esse paciente está. Eu tenho uma frequência de consulta no pós-operatório que é de 1 semana, 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. Essas consultas não têm custo, elas estão inclusas no valor da cirurgia. Obviamente que se eu achar que é necessário ver toda semana, eu vou ver toda semana essa paciente, né? Seja presencialmente. O WhatsApp hoje é uma ferramenta que nos ajuda demais para orientar os pacientes, né? Meus pacientes têm meu telefone privado, né? E eu respondo todos, dentro do possível, se eu puder responder na hora, mas eu sempre aviso eles, até meia-noite eu vejo meu celular, às vezes tem um monte de conversa que eu não vejo, mas tento responder todo mundo, e eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Puxando para o teu lado, é um pós-venda, né? E outra coisa, o paciente eventualmente pode ficar insatisfeito com o resultado, né? Isso é uma cirurgia, não tem garantia nenhuma de resultado, a gente tenta fazer a melhor, mas eventualmente não sai como a gente espera, e se o paciente fica insatisfeito, eu sempre tento de alguma maneira melhorar o resultado dele. Então, isso é uma coisa que eu acho, vamos fazer um complemento nessa cirurgia. A gente vai fazer, vai adaptar para o paciente ficar satisfeito. Claro, tem um valor, uma questão chave também que é o valor, né? E como chegar no valor, isso é uma coisa difícil. Quando a gente se forma, quanto é que tu vai cobrar uma cirurgia? Poxa, é uma coisa totalmente fora da realidade. Aí é o que eu te falei, eu comecei a ver os valores de colegas e eu comecei com uma tabela e é muito engraçado, assim, hoje eu tô com 3, 4 anos de consultório. Tem cirurgias que eu tenho o mesmo valor, tem cirurgias que eu dobrei de valor, tem algumas que eu diminuí, porque a gente também vai sentindo no dia a dia o que a gente consegue cobrar um pouquinho mais, o que a gente tem que cobrar um pouquinho menos, a gente cede um pouco mais, um pouco menos. Essa negociação dos valores também, eu, particularmente na minha clínica, eu passo os valores para os pacientes, né? Eu prefiro fazer isso do que a minha secretária. Tem gente que não gosta, tem gente que acha uma coisa um pouco fria, um pouco distante, até um pouco grosseira do médico passar os valores. Eu não acho. Eu negocio os valores e eu recebo os valores também, não é minha secretária. Hoje eu faço isso, pode ser que eventualmente com o tempo eu terceirize para o administrador, na hora que eu tiver minha clínica, eu tenho um projeto de fazer isso em 1 a 2 anos. Quando crescer um pouquinho mais, a minha esposa faz dermato, a gente deve crescer. A clínica daí vai ser necessária pela questão de tempo. Mas eu não vejo o menor problema em passar valores para o paciente, negociar. Eu sou bem tranquilo quanto a isso. Se o paciente quer fazer e eventualmente não está na melhor condição, a gente pode ceder um pouquinho, adaptar. Eu não gosto muito de diminuir valores, porque eu acho que é injusto se o paciente pagar um valor, o outro pagar uma coisa muito diferente. Claro que os valores não são os mesmos, né? Uma paciente com uma cirurgia que eu vou levar 5 horas, eu não vou cobrar a mesma coisa do que eu levo 3. Os valores mudam. Mas eu adapto, né? Acho que tem uma questão aí que você comentou que eu acho que é bem interessante, que é esse pós-operatório. Você vai ter quantas consultas com o paciente após a cirurgia? Pelo que eu contei, umas 5 pelo menos? 6 pelo menos. 6 pelo menos. Então, tudo isso daí também tá no custo, digamos assim, do procedimento. Tudo isso está no custo. É um horário que eu não vou atender o paciente novo. Então, são 6 consultas de primeira consulta que eu já não marquei, que poderiam me gerar novos procedimentos, né? É um horário que eu vou ter gasto de luz, que eu vou ter gasto de secretária, gasto do meu tempo, né? Então, assim, tudo isso envolve um custo, né? Eventualmente eu vou ter que ir no hospital ver essa paciente, então tudo isso no pacote junto, obviamente, né? Mas eu tenho que contabilizar isso aí.
Então, se eu for pensar, não, meu custo de fazer uma toxina botulínica é quanto eu pago o produto. Não é quanto eu pago o produto. É a luva que eu vou usar, é o tempo que eu vou ficar para fazer aquele procedimento, pode ser uns 30 minutos, é aquele material que eu vou usar, a seringa, é o álcool que eu vou usar para limpar o paciente, é o anestésico que eu vou usar. Eu uso um anestésico que eu busco de São Paulo hoje, que é uma pequena fortuna, ele tem um valor caro. Mas eu acho que tudo isso agrega qualidade para o paciente, mas eu preciso contabilizar isso no meu custo, né? E algumas vezes os pacientes falam, poxa, mas algumas acham caro e algumas acham barato, né? Então é muito relativo a questão de valores, né? Então é difícil a gente dizer o que é caro e o que é barato, né? Mas acho que a gente tem que chegar num valor que tu acha que seja justo ao teu trabalho, né? E também acessível ao teu público. E isso acho que leva bastante tempo, cara, sabe? Eu tô no mercado há 3, 4 anos, como eu te falei, e todo mês eu fico pensando, podia aumentar essa aqui ou diminuir essa, porque as cirurgias que às vezes complicam, demandam um monte, tem que cobrar valor justo, mas também tem que ficar acessível para o paciente poder pagar e fazer contigo, e quanto mais gente operar contigo, se gostar do teu trabalho, vai falar bem e vai passar adiante, então tem isso também pra gente contabilizar, né? Queria te fazer uma outra pergunta. Sobre exageros na área médica. Quando, digamos assim, os procedimentos vão além do que deviam ir, vamos pôr dessa forma, e fica esteticamente exagerado ou não adequado, vamos ver qual termo seria o mais apropriado, né? Mas fica visivelmente exagerado. Qual é a tua opinião sobre isso? Tecnicamente falando, nós temos um termo na medicina que se chama dismorfismo corporal. É a paciente que se enxerga no espelho e ela é de uma maneira e ela se enxerga de uma maneira oposta, diferente. Ela é uma paciente magra, ela se enxerga gordinha, acima do peso. Ela é bonita e ela se enxerga feia. Obviamente que o bonito e feio é subjetivo, mas nós temos algumas regras, nós não sabemos o que é o feio e o bonito, mais ou menos, né? E se você me permitir, só um adendo, isso é muito comum em praticantes de musculação, né? Ele olha, ele não está satisfeito com o corpo, ele exagera ainda mais em dieta e em outras substâncias e acaba, enfim, se exagerando também, né? Com certeza. E geralmente é um paciente que ele tem um componente psiquiátrico junto. Quando eu falo componente psiquiátrico, eu não estou falando de um doente, é importante a gente pontuar isso, né? A psiquiatria, cada vez menos agora, né? Ela tinha essa pecha de ser uma coisa de doente, tu vai no psiquiatra então tu é doente. Não, no psiquiatra é terapia. Muitas pessoas vão e são muito sadias. E é para manter a sanidade que a gente vai no psiquiatra. Muitas pessoas vão por isso. E quando eu falo assim, traço psiquiátrico, é porque é a psiquiatria que determinou os estilos de traços, né, de personalidades. Existe uma personalidade que a gente chama de personalidade narcisista, né, que é a pessoa que ela sempre quer ser mais bonita e procura estar mais atraente, mas ela nunca chega no padrão ideal dela. Então isso leva a alguns excessos, certo? E nós temos que ter muito cuidado, nós profissionais dessa área, primeiro identificar esse paciente, e eu não acho que não precisa tratar esse paciente. Eu acho que tem que tratar, mas é muito importante a gente dar os limites, de uma maneira educada, né? É nessa hora que o cirurgião plástico ele fica um pouco psicólogo também. Nós somos muito psicólogos. Tem que identificar, ler aquilo, ver aquela situação toda e trazer para o equilíbrio, vamos dizer assim. Com certeza. É relativamente comum ter pacientes no meu consultório que me procuram para fazer um procedimento cirúrgico ou estético que eu contraindico. Você me procura, doutor, mas eu queria colocar uma prótese de silicone. Poxa, a paciente com uma mama linda, 18 anos, tamanho bacana. Às vezes eu falo, olha a tua mama, né? Olha que mama bonita, não precisa fazer isso. Daqui a pouco tu espera ter um filho, uma coisa assim. A gente tenta colocar os prós e contras. Quero fazer uma rinoplastia, quero mudar meu nariz. Poxa, nariz bonito, entendeu? Não tem necessidade muitas vezes. Claro que se tu procurar, sempre vai ter um pequeno motivo. E geralmente a gente se vê que a paciente é equilibrada, que são coisas pontuais, a gente pode fazer, mas às vezes tu vê que a paciente está procurando uma melhora de uma coisa mínima ou que não existe para compensar um outro sentimento dela na vida dela. Ela perdeu o namorado, ela teve alguma frustração e ela quer compensar alguma coisa. Se tem indicação, ótimo, a gente faz, não tem nenhum problema.
Mas se tu vê que aquilo é uma coisa que não tem indicação, que está sendo um motivo às vezes um pouquinho banal, eu acho que é hora de a gente, pelo menos, segurar. Olha, vamos repensar, volta daqui um mês, pede algum exame diferente, deixa a paciente amadurecer essa ideia. E, eventualmente, tu pode colocar para ela que tu não te sente a vontade de operar, uma coisa assim, ou sugerir algo diferente, né? Mas acho importante o médico ter esse lado, um pouco psiquiatra, o cirurgião plástico, para identificar esse paciente. Muitas vezes o paciente precisa de ajuda, indicar para um psiquiatra, né? Ou evitar os exageros também, né? Às vezes tu tem uma paciente e tu indica fazer 4, 5 meses de ácido hialurônico. E a paciente, ela quer fazer muito mais. Mas eu queria o lábio muito maior, doutor. A gente tem que falar, não, o teu lábio tá bacana, tá bonito, olha a tua proporção, olha o tamanho do teu rosto. Se eu deixar um lábio muito maior, vai ficar feio, vai chamar atenção, vai parecer uma coisa artificial, né? Aí as pessoas, elas, não, tem razão. A maioria é assim, né? Às vezes a pessoa vai na emoção, né? Não, olha só, daí a paciente entende, fala, às vezes minha amiga colocou 400 ml de prótese, eu queria colocar igual. Ou, não, mas olha, tá muito mais estreita de corpo. Tu já tem mais mama do que ela tinha. Para ti 250 vai ficar excelente. E a paciente entende, mas a gente tem que explicar, tem que argumentar para a paciente explicar isso, né? E eu acho que a gente tem que ter essa posição e ser firme para fazer essa limitação e se negar a fazer quando é uma coisa exagerada. Essa é a minha posição. Eu me nego a fazer se é uma coisa que eu não concordo. Porque assim, vamos fazer uma coisa que vai prejudicar o paciente. A paciente quer, mas a paciente ela está procurando uma opinião de um profissional. Né? Se eu vou trocar de pneu no meu carro e o cara me diz que aquele pneu é bom, eu vou confiar no cara que está vendo aquele pneu. Uma comparação um pouco grosseira, mas se tu confia no profissional que está te indicando, ela vem procurar porque ela confia em mim. Então, por mais que ela queira fazer uma coisa excessiva, se eu concordar com essa coisa excessiva, ela vai achar que isso é correto. Então, eu tenho que colocar para ela que aquilo não é adequado. A maioria aceita bem, eu vou te dizer, sabe, Elton? Poucos pacientes insistem em colocar tamanhos muito grandes ou exageros. E nessas eventualidades, daí eu coloco para o paciente. Obviamente que às vezes eu até dou um outro motivo, mas eu evito de fazer, porque querendo ou não, se aquela paciente sai com uma boca gigante, com um seio desproporcional, ela vai dizer que fez comigo. E aí a amiga dela fala, doutor Lucas fez aquilo ali, ó. E a maioria das pessoas vai notar que é uma coisa exagerada. Eu não quero que ela seja uma referência negativa para mim, entende? Porque todo paciente que a gente opera, ele vai levar uma experiência da gente, pessoal, que ela vai falar bem ou mal, e visual, na cirurgia plástica. As pessoas vão só olhar e vão avaliar, sem nem saber. Então, acho que isso é importante até para a nossa profissão e para o nosso legado, entre aspas, também, né? Muito bem. Eu até gostaria de fazer uma pergunta que é um pouco mais pro lado pessoal, né? Implante capilar. Isso é muito mais comum entre os homens, é óbvio. A técnica relacionada ao implante capilar ela foi melhorando durante os últimos anos. Meu pai ele fez um outro procedimento, e agora já existem novos. E também mulheres também estão fazendo, né? Sim. Como é que está hoje esse mercado de implante capilar masculino e feminino? Assim, uma cirurgia bastante procurada, né? A proporção deve ser mais ou menos uns 80%, 90% na minha experiência de procura masculina, né? Porque as mulheres, elas também têm o que a gente chama de alopecia, que é a falta de cabelo, porém elas costumam ter mais na região central da cabeça, né? E elas podem disfarçar melhor, elas têm cabelo comprido, então elas dão um jeitinho, um penteado um pouco diferente. Já o homem não, o homem costuma ter aquela coroa grande, né? Aquela falha, muitas vezes quando é careca, aquela região toda. Então fica a possibilidade de disfarçar, o cabelo já é mais curto, e isso afeta um pouco também a masculinidade do homem, né? Então a procura acaba sendo maior. A cirurgia evoluiu muito nos últimos anos, de 10, 15 anos para cá, muitas modificações técnicas. Existem dois métodos hoje que nós usamos para extrair o fio. O fio ele sai sempre dessa região da nuca, que era a doadora. Ele pode ser retirado com uma faixa. Nós cortamos uma faixa de cabelo, depois picamos até ficar cada unidade folicular separada, ou nós extraímos cada unidade folicular, parênteses, unidade folicular contém 1 a 4 fios de cabelo, e nós extraímos individualmente cada uma das unidades. Nessa técnica nós chamamos de FUI, que é uma técnica que está muito em voga, muito na moda hoje em dia, que é a técnica sem cortes que o pessoal chama, certo? Importante pontuar que as duas técnicas são ótimas, cada uma tem sua indicação, e ambas têm cicatrizes. A diferença é que uma cicatriz é linear e a outra são cicatrizes pontiformes. Então, se tu usar o cabelo com máquina zero aqui atrás,
vai ficar aparente de um jeito ou de outro, certo? Então, pacientes que querem fazer transplante de cabelo e usar o cabelo rapado, não é indicação ideal. Esse paciente tem que querer ter uma máquina 2, pelo menos aqui atrás, ou 3, para deixar um pouco mais discreto. A maneira de colocar o cabelo, que a gente chama de enxertar, é a mesma, independentemente de como a gente retira. Tá bem? Então isso é importante. O que mudou nos últimos anos? A extração melhorou, tanto na faixa quanto nessa retirada manual e individual. O FUE melhorou muito, que é essa retirada individual. Antigamente se usavam extratores de 1,5 mm até 2, ficavam buracos muito grandes. E era o que a gente chamava de cabelo de boneca, né? Ficaram aqueles tufos de cabelo, muito separados um do outro, olhava uma coisa bem artificial. E hoje em dia a gente consegue tirar unidades bem mais discretas, se usa microscópio, né? Então se tem unidades bem mais delicadas. E nós temos uma separação um pouco mais criteriosa. As unidades menores, mais finas, nós enxertamos na frente do cabelo, para ficar aquela coisa mais natural, que tu não note aqueles pontos de cabelo de boneca, entre aspas, e as unidades um pouquinho mais grosseiras, que acabam tendo umas ou outras, nós colocamos mais na região de trás da cabeça, porque a intenção ali mesmo é aumentar a densidade, ter volume. E é importante dizer também que se é uma calvície mais extensa, é possível fazer 2 ou inclusive 3 cirurgias. Muitas vezes com uma só a gente não consegue melhorar a ponto de o paciente ficar satisfeito. Isso é importante pontuar na primeira consulta também, né? É anestesia geral ou local? Tanto uma quanto a outra. Pode ser feito com local, pode ser feito com geral, pode ser feito um meio termo, que é o que a gente chama de local mais sedação. Né? Eu vou te dizer que eu participo da Associação Brasileira de Cirurgia de Calvície, e nós temos um grupo de WhatsApp e temos os congressos, e eu acho que a maioria hoje em dia faz com anestesia local, eventualmente uma sedação com comprimido, né? O paciente fica um pouquinho grog, como é uma cirurgia muito longa. Quanto tempo dura? 5 a 8 horas. Ela é longa. Então os pacientes dormem, a gente começa da manhã, faz um intervalinho no almoço. Se é uma anestesia local, o paciente toma um suquinho, come um sanduichinho, depois ele volta para aguentar aquela maratona toda. É a maratona. É bem desgastante essa cirurgia. Ela é bem artesanal, mas é bacana. Legal. Lucas, a gente tem aqui vamos chamar de um quadro, que se chama Fotos do Instagram. Então eu fui lá, peguei algumas fotos do teu Instagram, vou te mostrar e você comenta. Legal. Tá, ótimo. Essa foto aqui é uma foto daquele período que eu te falei, que eu fiquei fora do país. E essa foto foi na Espanha, que é o Dr. Javier de Benito. O Dr. Javier é um médico super conhecido, ele é o Pitangui da Espanha lá. Então tem o Dr. Planas, na realidade que é o mais conhecido, e o Javier é da uma geração depois. É um cara que operou rainha, já operou atores famosos, né? Demi Moore, gente mais. E foi muito bacana, é um período muito especial para mim, assim. Até quem me conseguiu esse estágio foi o Dr. Wibel, que eu comentei aqui, ele que conseguiu para mim após a minha formação na residência. E eu sou muito grato ao Dr. Javier, né? Ele me ensinou muita coisa, não só tecnicamente, mas também de condutas, né? É muito experiente e ele é um cara muito habilidoso com as palavras, né? O jeito que ele fala, pausado, esse tipo de coisa assim. Bacana, assim. Legal. Pode passar a próxima aí, ó. Só passar pro lado. Essa foto minha aqui é uma foto no consultório, né? Isso é aqui ou em Juí? Onde é que é? Em Juí. Né? É muito bacana essa foto, porque é uma foto que eu estou mostrando aqui um aparelho meu. Quando a gente faz a lipoaspiração, a gente usa uma cânula. E com essa cânula, a gente coloca um buraquinho bem pequenininho na pele, coloca por baixo da pele do paciente, raspa ali a gordura e tu aspira ela, né? Esse é um aparelho que a gente coloca e que ele vibra junto, né? E essa foto é muito legal porque, primeiro que quem me convenceu a comprar esse aparelho foi o Márcio, que é uma referência para mim, uma referência. E segundo, que é um aparelho caro que eu investi para comprar bem no início, né? Eu me lembro que demorei até pagar com as cirurgias, mas é muito legal. Isso aqui foi bem no início ainda, né? Até hoje eu fiz a postagem no Instagram, meus amigos todos brincando. Principalmente quem conhece. Sim, né? Mas foi legal. Bacana essa foto aqui. Dá uma olhada na próxima, então. Essa foto aqui também, Dr. Ronaldo, no Congresso de Calvície. Esse é o congresso, então, brasileiro que a gente tem de 2 em 2 anos de cirurgia de calvície, né? Esse foi em Foz do Iguaçu, em 2016. E eu estava junto acompanhado do Dr. Ronaldo Reguesso. O Dr. Ronaldo é o atual vice-presidente da Sociedade Gaúcha de Cirurgia Plástica, que é a filiação regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Vai ser o presidente em 2 anos, né? O presidente João Borilli.
E é muito interessante essa história, porque eu conheci o Ronaldo em congresso, de conversar, eventualmente. Ele é um cara na faixa dos 50 e poucos anos, assim, né? Eu tô 20 anos a mais que eu, imagino. E aí eu ia nesse congresso, nenhum colega meu ia aí, do pessoal mais jovem, e eu mandei um WhatsApp pra ele. E aí, disse, Ronaldo, vai no congresso e tal. Vai ficar alguém no quarto? Pra ele. Ele disse, não, fica sozinho e tal. E a gente acabou ficando junto. E aí nós ficamos super amigos, porque a gente ficou uns 5, 6 dias lá, e aí tem a Portugaçu, a gente ia tomar um vinho, comer uma carne da noite. Aí eu casei agora e eu convidei pro meu casamento ele. E daí ele chamou a Gabi, assim, minha esposa, vou te contar como é que eu conheci o Lucas. Esse cara me mandou uma mensagem um dia, me convidando pra ficar junto lá no quarto do hotel e tal. E eu disse pra minha esposa, eu sou um cara bem na minha e tal, que é esse louco que tá mandando mensagem? Você quer saber? Eu vou aceitar, vou ficar com esse magrão aí. E a gente ficou super amigo, ele é bem bacana. Ah, legal. Assim, coisa parecida. Não, imagina, era isso. Com certeza. Muito legal. Cara. Meu amigo, quero te agradecer, cara, assim, muito obrigado mesmo por ter vindo aí, a gente bater esse papo. Sim. Eu acho que é muito interessante esse conteúdo e a gente, com esse conteúdo, atendeu vários públicos, né? Desde do jovem que está pensando na carreira médica até o cliente que está pensando em fazer algum procedimento. Então, realmente, muito obrigado por contar a tua história e espero que a gente possa repetir isso daqui no futuro próximo com mais e mais novidades, né? Eu que te agradeço pela oportunidade, né, de poder estar com vocês aqui, contar um pouquinho da minha história. Como eu te falei, esse é um lado da história, é o ponto de vista de um cirurgião que está iniciando, jovem ainda, com muita coisa pela frente para aprender, para crescer. E espero que eu possa voltar daqui uns anos. Mas está no caminho certo. Um outro ponto de vista, com mais experiência. Mas está no caminho certo. E como estamos em tempos de pandemia, agora é assim que cumprimento. Ó. Aí, ó. Valeu.